Meus amados irmãos, vamos dar início ao nosso estudo? Você que vai para a sala, pode ir. Você que vai ficar aqui, fique. Mas vamos dar início, senão a gente fica atrasa, né? E acaba tendo problema de passar todo o conteúdo. Nós estamos falando sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das suas finalidades, das suas funções, é cultuar a Deus. É o culto. O culto. E o culto é algo importantíssimo para a igreja. Para a igreja, para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Haja vista quando entrou em pandemia. O que aconteceu logo quando entrou a pandemia e que começou a fechar todos os comércios? Tivemos que encerrar as atividades presencial da igreja. Nós não reuníamos mais para fazer culto. E que ficou muito estranho, vamos falar a verdade, né? Estranho. A gente corre para cá, corre para lá, tenta se reinventar, né? Tenta articular de alguma forma para que todos pudessem ficar e manter-se unidos nessa obra. Então, nós conversamos com as pessoas, um gravava um cântico, um hino, né? O outro pegava um violão e tocava alguma coisa, fazia um prelúdio. A gente pedia para alguém fazer uma leitura da Bíblia, uma oração, unia os filmes, né? E conseguimos fazer o culto, né, da forma que poderia ser feito naquele momento e transmitir para os irmãos. É certo que há uma injeção amarga, né? Essa daí é um remédio meio amargo, e foi amargo mesmo. Não é a melhor opção, não é a melhor forma, né? A melhor forma é essa que nós temos de forma presencial, mas é o que tinha, né? É o que tinha. Mas fez falta o culto presencial? Fez. Fez muita falta. Fez muita falta porque nós aprendemos a adorar o nome do Senhor nosso Deus assim, na igreja, junto com os irmãos. O povo de Israel adorava o nome do Senhor também no campo, com as suas famílias. Em momentos oportunos, eles subiam para adorar o Senhor no templo, onde havia a Arca da Aliança e assim por diante. No entanto, nós temos os salmos de romagem, os salmos de subida, porque quando eles cantavam, que eles iam para o templo para adorar o nome do Senhor. Então, esses salmos, a partir do 120 até o 134, se não me falha a memória, são salmos de romagem, salmos de subida, salmos de ir ao templo para adorar o nome do Senhor. Eles faziam aquela caravana e eles iam para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Assim, somos hoje nós, né? Hoje nós. Eu gosto de sair domingo de manhã na rua e ver as pessoas que estão andando e se movimentando na rua. Ou ela está indo para a feira, ou ela está indo para uma igreja, né? Ou ela está indo para uma igreja. Via de regra é mais ou menos isso. Ou é feira, né? Ou é igreja. Então, algumas vezes você encontra uma pessoa com uma sacolinha ou com um carrinho puxando. Mas muitas das vezes você encontra as pessoas andando com a Bíblia debaixo do braço ou com o carro bem arrumadinho. Você fala assim, essa pessoa está indo para a igreja, porque está bem arrumado. Assim fazemos para adorar o nome do Senhor e cultuar o nome daquele que vive e reina. Cultuamos o nome do Senhor. O culto é algo importante, importantíssimo para a nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falar de culto é algo maravilhoso, pois os crentes gostam de culto. Se você vai viajar para um lugar que
você não tem muito hábito de ir, quando você chega lá, uma das primeiras coisas que eu gosto de ver na cidade é onde é a igreja. Aonde é a igreja, né? Onde é a igreja? Onde essa igreja está? Porque eu quero, quando chegar o momento oportuno, ir cultuar o nome do Senhor, né? Quando o nosso carro parou lá em Paranaíba, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente viu que a gente ficar na cidade, é identificar onde que era a igreja. Onde que é a igreja presbiteriana aqui nessa cidade? Será que tem alguma igreja presbiteriana? E encontramos lá uma congregação, né, diga de passagem, lá do presbitério de Campo Grande, que dava assistência ali na cidade de Paranaíba. Por quê? Porque o crente gosta da igreja, né? O crente gosta do culto, de cultuar o nome do Senhor, faz parte da sua natureza, né, de adorar o nome daquele que vive e reina. Na verdade, o culto é a manifestação pública e conjunta da adoração a Deus. O culto é a manifestação pública e conjunta da adoração a Deus do cristão. Porque quem não é cristão não cultua a Deus. Quem não é cristão não adora a Deus. Quem não é cristão não engrandece o nome do Senhor. A palavra culto, né, muitas das vezes é mais classificada e relacionada à adoração, por exemplo. Mas a palavra culto, a palavra que tem mais semelhança no português, seria serviço. Serviço. Prestar um serviço a Deus. Quem cultua, presta um serviço. Talvez você já até ouviu falar, ou até já disse, vou lá no culto, vou lá na igreja buscar a minha bênção. Né? Vou lá na igreja para cultuar o Senhor. E aqui, quando a pessoa chega na igreja, ela quer ser servida. Ela quer ser servida, ela quer ser agradada, ela quer ser paparicada, né? Paparicada. E aí, se alguém não olha, né? É bom ser olhado, é bom ser bem recebido, é bom. Mas aqueles que estão mais maduros na fé, esses não podem ficar com esses milindres pequenos. Pelo contrário, esses devem ter uma consciência maior e melhorada do prestar um culto a Deus, de prestar um serviço a Deus. Quando você vem à igreja não apenas para ouvir uma palavra para você, mas você vai à igreja manifestar um serviço a Deus, uma dedicação da sua vida a Deus. Por isso, nós separamos um dia na semana para prestar um serviço. Ah, mas pastor, então você está falando que no domingo é dia de serviço? É dia de serviço. Segunda é dia de serviço, terça é dia de serviço, quarta é dia de serviço, quinta é dia de serviço, sexta é dia de serviço, sábado é o dia de serviço em casa, muitas das vezes, é dia de fazer compra, é dia de fazer faxina mais pesada, e domingo é dia de serviço ao Senhor aqui na igreja. É dia de serviço. Ou seja, de domingo a domingo é dia de serviço, é dia de serviço, é dia de trabalho, é dia de dedicação a Deus. Ah, mas e o meu descanso, quando é que fica? O teu descanso enquanto descansa, faz o quê? Carrega a pedra. Enquanto descansa, carrega a pedra. Né? Enquanto descansa, vai fazer uma ação social. Enquanto descansa, vai dedicar-se a sua vida ao outro. Sabe o que tem acontecido muitas das vezes na sociedade que nós estamos vivendo? É o consumismo. Eu quero. Eu mereço, eu desejo, eu preciso. O movimento de necessidade e socorro ao necessitado tem, de forma exagerada, causado um impacto negativo no coração das pessoas. Muitos acham que o outro tem obrigação de ajudá-lo, obrigação de socorrê-lo, obrigação de dar, de acolher aquela pessoa em todos os âmbitos. Nós devemos ajudar, sim, não sou contra ajudar, mas um limite fazendo ela assumir também a responsabilidade das consequências que ela vai ter. Ela é responsável por isso. Né? A palavra culto usada no texto quer dizer serviço retribuído por salário.
qualquer serviço ou ministério, o serviço a Deus, serviço e adoração a Deus, de acordo com os respectivos os requerimentos da lei levítica. Serviço realizado, serviço sagrado. Por isso ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto daqueles que pensam, que refletem. Mas ele fala de um culto não morto, mas um culto vivo, santo e agradável a Deus. Que aí ele vai dizer a conclusão que é o vosso culto racional. Esse culto deve ser dado unicamente, exclusivamente a Deus. Nunca há pessoas, nunca há personalidades, nunca há pessoas que já morreram, por exemplo. Vamos ter o culto do sétimo dia, pessoa, não, para. Por quê? Porque nós só cultuamos a Deus, né? Tem uma igreja aí, faz missa do sétimo dia. Missa do sétimo. Podia colocar para nós, né? Culto do sétimo dia. Não, que culto do sétimo dia? Que isso? Né? Que isso? Por quê? Porque o culto, ele é Deus. Nunca a personalidade. Nunca ao comedor de arroz e feijão que nem nós. Mas sempre a Deus. E olha que interessante, quando o apóstolo Paulo começa a escrever esse texto, no versículo 1, ele fala assim: rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois. E aqui é chamar a atenção. É chamar a atenção. É dirigir a fala. É como se, presta atenção que eu vou falar aqui. É como um pai chama a atenção do filho e fala assim, vou falar um negócio para você, você presta atenção, porque senão vai dar ruim para o teu lado. É isso que ele está falando. E ele vai dizer que, quando ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus, é como se, olha, presta atenção, mas presta muita atenção. É como se ele falasse, pelo amor de Deus, presta muita atenção. Um jargão como a gente usa hoje. Porque vem uma admoestação, vem uma exortação, vem algo de forma pontual e incisiva. É como se fosse assim, senta que lá vem bronca. Senta que lá vem bronca, né? Senta que agora tudo vai caminhar. Os capítulos de 1 a 11 de Romanos, Paulo, ele trabalhou algo que nós chamamos de expor, de colocar os fundamentos. Ele passou instrução. É como se você estivesse fazendo um curso, por exemplo, de computação. Antigamente eu fiz um curso de computação, há muito tempo atrás, eu tinha 16 anos. Fiz um pouco de computação, e aí primeiramente você tinha uma aula teórica, que é a apostila. Aí você ficava 2 horas na aula teórica. Aí daqui a pouco eles levavam você para a aula prática. Aí ia para a frente do computador. Aí lá você ficava 1 hora na frente do computador. 2 horas de teórica e 1 hora de prática. É como se fosse isso. O apóstolo Paulo, nos primeiros 11 capítulos de Romanos, apresenta o teórico, expõe, né, o conceito todo que está ali. Depois, o que ele faz? Ele trabalha a prática. Agora, vamos aqui. Exortação a essa prática. A prática que está posta. O culto é somente a Deus, como já falamos. E olha só o que ele fala aqui. Êxodo 20, versículo 3 a 6. Isso está em conformidade com os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás o quê? Culto, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração
daqueles que me aborrecem. Olha que interessante, versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há uma ordem muito clara de obedecer o mandamento do Senhor, e aqui o mandamento do Senhor não é para termos imagens, não é para fazermos cultos às imagens, aos ídolos, mas também não é para fazer culto a nenhuma outra pessoa, a outra personalidade, para que esse assuma o lugar do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pastor, então não posso fazer um culto, né, de ações de graça por 40, 50, 60, 70 anos de casamento? Pode. Mas como funciona isso? Pode, desde que você cultue a Deus com gratidão no teu coração. E não seja o centro daquilo que está ocorrendo ali. Mas Cristo seja o centro. A centralidade não deve ser no homem, na personalidade, mas a centralidade deve estar no Senhor nosso Deus, porque senão está errado. Uma festa de casamento pode se tornar uma festa idólatra. Uma festa de um aniversário pode ser uma ferramenta da idolatria. Idolatria não é só aquilo que a gente joga para o lado de fora, né? Para o outro, mas nós podemos ter os nossos ídolos aqui também. E se nós não tomarmos cuidado, vamos tornar uma igreja com ídolos cativados dentro do nosso próprio coração. Por isso, a palavra do Senhor nosso Deus é muito clara para nós adorarmos somente a Deus, cultuarmos somente ao Senhor. Vamos prestar culto somente ao Senhor, a Ele é o nosso culto, a Ele é a nossa adoração. E não o pregador A, pregador B, C, ou a personalidade A, B, C, ou o movimento, seja qual for. Somente ao Senhor nosso Deus adorarás, somente a Ele darás culto. É algo para nós. O culto é a Deus e nenhuma outra pessoa. Romanos 1, 25 fala assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ao nosso Deus devemos adorar, a Ele devemos dar culto, a Ele deve ser o nosso serviço, a nossa dedicação, a nossa ação deve ser ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui ele fala que Deus entregou os homens, e quando ele fala homens, ele fala a humanidade, às suas paixões por causa esses conhecerem a Deus e não cultuarem a Deus, e não adorarem a Deus, mas adorarem o homem, adorar a personalidade, adorar a criatura em vez do Criador. Nós não vamos adorar a criatura, e não devemos adorar a criatura ou o que foi criado, mas devemos adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós temos religiões à nossa volta que adoram a natureza. E você já ouviu falar uma frasezinha assim, que eu já até ouvi em boca de cristão? A mãe natureza. A mãe natureza. Ah, que mãe natureza é essa? Que é isso? Que mãe natureza é essa? Não existe mãe natureza, né? Existe o Deus Criador, que criou as coisas de forma clara, de forma coesa e consistente. Para quê? Para que tudo viesse apontar para Deus em todas as coisas. Deus criou e a mantém com a sua mão poderosa. Deus criou e ordenou todas as coisas. Mas olha só como que tudo vem para tirar a adoração e a centralidade do nosso coração a essa adoração plena ao Senhor nosso Deus. Nós gostamos de um ego expandido, né? Que alguém bata em nossas costas, alguém que nos elogie, alguém faça algo, uma homenagem. É bom, não é ruim não. É muito bom mesmo. É como é bom quando a gente chega em uma igreja que é bem recebido, as pessoas
olham, conversam com a gente, né? E graças a Deus nossa igreja está de parabéns, as pessoas têm chegado aqui, têm visto essa ação de recepção calorosa e amorosa, né? Isso é bênção. É muito triste quando a gente vai em uma igreja e as pessoas nem olham, nem sentem a gente ali. A gente tem que caçar alguém para pedir uma informação, para onde vai para a sala, né? Qual é o lugar que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer agora, né? Como que eu volto, né? Que dia que eu volto, que dia que tem reunião, e sair correndo atrás das pessoas para as informações. Não podemos fazer assim. Mas a Deus, servindo a Deus, dedicando a Deus a nossa vida, o nosso serviço, vamos cuidar das pessoas. Nós cuidamos das pessoas, mas adoramos a Deus. Cuidar das pessoas, sim, nas suas necessidades, nas suas fragilidades. Cuidar das pessoas devemos assim fazer. Mas não adorar a natureza, como alguns fazem aí. Alguns abraçam as árvores e ficam lá abraçados à árvore, né? Fazendo um culto à árvore ali, se dobrando as árvores. Não. O sol, a lua, a água, não, nada disso. Devemos adorar a Deus, e não a personalidade, as pessoas, e não as coisas. A nossa confissão de fé de Westminster, ela declara da seguinte forma, nesse capítulo: o culto religioso deve ser preparado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele não deve ser prestado nem a anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado, depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Então, olha que ela fala: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, ao Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só a Ele. Só a Ele. Só ao Deus Todo-Poderoso. Não deve ser prestado a culto a anjos. Não, vamos cultuar o anjo Miguel, que protege, né? O anjo Gabriel. E aí entra aqueles anjos que a gente começa a inventar nomes, os querubins, os serafins, aqueles que voam com asas, e duas asas cobrem os pés, duas asas voam, duas asas cobrem o rosto, tal, e começa aquela fantasia toda. Eu fico olhando assim, da onde veio essa heresia, né? Da onde veio essa heresia que está sendo estabelecido aí? Tem cada movimento, cada fantasia que as pessoas colocam. Por quê? Porque precisa de um movimento maior, cada domingo, cada reunião precisa de um movimento maior, porque vivem de eventos. Vivem de novidades e querem novidades. Mas não querem a Deus, o Deus que criou todas as coisas. Não querem manter o simples, querem inventar. Sair do normal, do natural. Não, pelo contrário, devemos continuar adorando ao Senhor, nosso Deus, do começo ao final, e nos contentarmos com a adoração ao nosso Deus, do começo ao final. Porque isso é o nosso coração, foi feito para isso, para adorar a Deus. Deus colocou em nosso coração o sentido e o senso de adorar a Ele, somente a Ele, não a outras pessoas. João 5:23 fala assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como vamos honrar a Deus? Honrando o Filho, adorando o Filho. Vamos honrar o Pai. Mas somente a esses deve ser a nossa adoração. Segundo lugar, primeiro lugar, adoração, o culto somente a Deus. Segundo lugar, é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. E ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto vivo, dos vivos. Os mortos não adoram a Deus.
Ah, pastor, mas é verdade, os mortos não adoram a Deus, é verdade. Mas quem que é esses vivos? É aqueles que estavam mortos, que tornou vivo. Qual que é essa vida, então? A vida é a vida espiritual. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós estávamos na condição natural, que é nascer sem Cristo. E Deus, através de Cristo Jesus, nos fazem um adorador, alguém que o cultua. Cultua quem? A Deus e não a nós e aos nossos desejos, à nossa forma. Não, eu vou na igreja para me sentir bem, lá sempre tem uma palavra boa, né? Tem uns cânticos gostosos, a gente canta, os cânticos parece que levanta a gente, deixa a nossa alma tranquila. Para, porque não é por aí, não é isso. O culto a Deus é um serviço, é você vai lá levar a tua vida ao Senhor nosso Deus e dedicar a sua vida, o teu trabalho a Deus, adorando o nome do Senhor. Não é para consumir culto. Hoje nós temos os consumistas de culto, querendo a adoração a si mesmo. Mas é um sacrifício vivo. E olha aqui a dicotomia, né? O sacrificar daquela época era matar o cordeiro. Mas agora não é o cordeiro que vai ser dedicado para morrer, mas vai ser o cordeiro que vai ser dedicado para viver, não mais para a morte. Por quê? Porque Cristo pagou o precioso sangue, com o seu precioso sangue naquela cruz, morrendo por nosso lugar. A morte foi feita e foi realizada, o sangue foi derramado do nosso Salvador. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, através de Jesus. Olha que maravilhoso, que agora nós somos dedicados como sacrifício vivo para o Senhor nosso Deus. Não mais para a morte, mas para a vida. É um sacrifício vivo, uma dedicação viva ao Senhor nosso Deus. Quem cultua, quem adora, quem entrega a sua vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Essa dedicação deve ser plena e constante. Nesse momento, a exortação para os romanos é para que eles ofereçam a Deus o seu corpo por sacrifício vivo. A adoração a Deus no culto é o nosso corpo. Adoramos com a nossa mente, adoramos com o nosso coração, mas adoramos com o nosso corpo. É com a nossa boca que nós falamos, nós cantamos. É com a nossa boca que nós anunciamos a verdade de salvação. É com os nossos olhos que nós nos conectamos com as pessoas à nossa volta. É com a nossa mão que nós vamos até ali para atender o necessitado. É com o corpo físico. É onde a alma está, é verdade. Minha alma, verdade, a alma está lá, mas ela não está vagando, né, a torta direita, mas está um corpo que recebe essa alma e que adora ao Senhor. Adoramos a Deus no culto com o nosso corpo. Contudo, não é somente com o corpo físico, composto de mãos, pés, braços, peles, ossos, mas com tudo que isso envolve. A nossa personalidade, por exemplo, deve ser para adorar a Deus. Pastor, eu vou na igreja, canto, mas eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio aqui no meu coração. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Calma aí. Você nasceu sem salvação, viveu sem salvação, você vai morrer sem salvação? O que Cristo fez naquela cruz então? Fez para mudar a nossa história. Mas a mudar a história não é apenas trocar a capa, a roupa, o externo. Né? Usava regata, agora eu uso terno. Né? Usava bermuda, shorts, agora eu uso calça social, sapato social. Então, mais do que a troca da roupa, do externo, é a troca do interno, da nossa personalidade.
do nosso movimento, dos nossos pensamentos. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que mentia, que é desvio de caráter, já não mente mais. Aquele que matava, já não mata mais. Aquele que dependia do outro, já não depende mais, mas antes trabalhe para dedicar-se ao outro, para ajudar o outro, para poder ter algo para socorrer o próximo. Esse é o culto ao Senhor. Esse é o serviço que Deus pede de cada um de nós. Percebe que isso vai além do movimento público apenas, de adoração a Deus. Mais do que vir à igreja e voltar, nosso culto é atender uma pessoa que está com dor no dente. Também é um culto a Deus. Também é um serviço atender uma pessoa que está com problema jurídico, querendo entender o processo, como é que funciona. Também é adorar a Deus, tirar uma pressão, aplicar uma injeção, né? E assim por diante, cultuando a Deus, fazendo a adoração ao Senhor nosso Deus. Adoramos a Deus com o nosso corpo, um sacrifício vivo. Calvino declara da seguinte forma: por corpos, ele tem em mente não nossa pele e ossos, mas a totalidade daquilo que somos compostos. Ele adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do nosso corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Tudo que nós somos deve estar nessa adoração, nesse culto, nessa prestação de serviço ao nosso Deus. E ele fala do vivo, culto vivo. Havia o sacrifício que era realizado com a morte de um animal. A exortação agora não é para morrer mais, mas é para viver, porque Cristo veio nos dar essa vida e vida em abundância. Seja a nossa dedicação com esse culto pleno ao Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, o culto, ele fala que é um culto santo. Um culto santo. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra vivo aqui, santo, a palavra santo significa respeitável, santo, puro de sensibilidade, casto, recatado, puro por todas as faltas, imaculado, limpo. A santificação não é algo que o cristão pode optar a ter ou a não ter. Ah, pastor, mas santo não quer dizer separado? Sim, quer dizer separado. Foi separado a Deus, foi tirado do uso comum e separou a Deus. É de Deus. Mas esse de Deus agora deve se dedicar a Deus, não às impurezas, não às coisas más desse mundo, não ao pecado. A santificação não é uma opção. Será que eu vou me santificar mais ou menos? Né? Hoje está passando rápido mesmo o horário, tá, irmãos? Será que eu vou me dedicar mais ou menos a Deus? Não, você sempre tem que dedicar o quê? O máximo a Deus. É o máximo a Deus. Nunca menos do que o máximo a Deus. Nunca menos do que o maior a Deus. A santificação não é uma opção, mas ela é uma obrigação daqueles que estão no Senhor. Assim como quando nasce o bebê, respirar não é uma opção. É uma obrigação. Respira aí, moleque, né? Respira, porque você precisa respirar, senão você vai morrer. Assim, para o cristão, a santificação não é uma opção. Seja santo, senão vai complicar para o teu lado. A opção é permanecer na santificação do Senhor. Cada dia mais devemos buscar a santificação. Deus não apenas quer um culto a Ele, mas quer um culto a Ele de pessoas que estejam santificadas, de pessoas santas,
de pessoas separadas a Deus. Ah, mas pastor, eu sou pecador. Verdade, você e eu, e todo mundo que está aqui, todo mundo está assistindo, e vamos ser pecadores até a volta de Cristo Jesus para vencer a morte por completo. Mas até lá, a gente vai brigar com esse negócio chamado pecado. Até lá nós vamos guerrear contra isso daí todo dia, toda vez, todo momento. Você acha que a gente sempre quer fazer as coisas boas? Será que a gente sempre quer fazer as coisas com amor, dedicação, né? Vem aquela pessoa, dá aquele pisão no teu pé, né? Te machuca, pisa na tua unha encravada, né? Toca na tua ferida, né? Aí você fala assim, ô meu irmão, que bom que você tocou na minha ferida, né? Não está doendo aqui, fico muito feliz por isso, né? Você faz isso, tocou na tua ferida, o que você faz? A primeira coisa é a reação, é tirar o braço. Segunda coisa é as consequências da reação, né? Você pode até soltar alguma coisa, falar alguma coisa, tem alguma ação que não é a mais propícia dos santos. Mas como fazer isso? Buscar mais a Deus. Dedicar-se mais ao Senhor. Pensar mais nas coisas lá do alto. Para pensarmos nisso, devemos refletir sobre as coisas lá do alto. Cultuar a Deus em santidade é pensar no que Deus está fazendo e o que Ele quer continuar a fazer em nossas vidas e corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aí. 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A consciência daqueles que buscam a santificação é consciência de que Deus nos santifica. É verdade. É uma ação de Deus a nos santificar. É verdade. Tá, Deus santifica a gente, então eu posso sair fazendo o que eu quiser. Usando palavras de baixo escalão, participando de rodas de escarnecedores. Eu posso começar a participar de piadas, né, tipo elefante, daquelas grandes e sujas, né, pesadas e sujas, né, eu posso assistir qualquer tipo de vídeo na internet, né, assistir qualquer filme, acessar qualquer site, né, posso? Não, não posso. Por quê? Porque isso não é coisa de santo, é coisa de pessoas que estão perdidas na caminhada, né? Então, mas não é coisa de Deus, e ele fala assim, a Bíblia fala, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É verdade. Deus nos santifica. Mas, por exemplo, assim, vamos pensar. Você tem um carro e tem um lavacar ali do lado da tua casa que alguém foi lá e já pagou a lavagem do carro, a manutenção da limpeza do teu carro, até você morrer. Está lá pago. Até você morrer, é 0,800 a lavagem do teu carro. Aí você vai, anda, suja. E o que você vai fazer quando tem um sujinho? Você tem que parar lá e lavar. Lavar diariamente, constantemente. Procurar não passar em muitas poças de água, de lama, estrada certa, cuidar do teu veículo. É assim que a gente faz com nossos carros. Mas a gente faz com o carro assim, com a nossa vida mais ainda. Nós temos algo que incomoda o nosso coração quando o pecado chega. Sim, o Espírito Santo nos incomoda. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas, se nós não buscarmos a santificação, essa santificação não virá até nós. Se nós não pararmos e encostarmos no Senhor lá e falar, Senhor, dá uma lavada aqui, porque o negócio está meio complicado aqui. O Senhor pode me dar uma ajuda para me tirar esse pecado que está querendo agarrar aqui nas minhas costas, não quer sair mais de jeito, maneira.
Dá para me dar uma força aqui, Senhor? Ele fala, opa, calma aí, pois não, deixa eu trancar aqui. Trancar, tal. Mas, uma hora ou outra, aquele pecado vai querer grudar de novo em nossa vida. Uma hora ou outra, aquele pecado vai querer sair novamente e vai querer vir tomar o domínio e o controle da nossa vida e dos nossos pensamentos. Por isso, é uma santificação que vem de Deus. Sim, vem de Deus. Mas também é uma ação minha a buscar essa santificação, a buscar mais a presença de Deus. E quanto mais eu busco a presença de Deus, mais a santificação Ele me dá. É quanto mais eu me alimento de Deus, mais forte espiritualmente eu estarei e menos pecado eu terei. Por quê? Porque Deus habita em nós. Porque Deus está em nossa vida e coração. E quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus eu terei a sua santificação, o seu processo de cura e de cuidado. O processo de santificação tem que ser contínuo em nossas vidas. Todos que não apresentam um culto de santidade estão fracassando em cultuar a Deus. Ah, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, por isso mesmo que Deus sabe, Deus sabendo, você não tem como enganar a Deus. Você não tem como dar um miguelão a Deus. Talvez no trabalho lá você possa até meio que enganar o teu chefe, né? Fazer de conta que está trabalhando, não está trabalhando. Né? Tem muitos funcionários que vai lá, está trabalhando, aí vai para o banheiro, passa 40 minutos, volta, dá uma enrolada ali, vai tomar água, volta, dá mais uma enrolada ali, depois fala que vai ver o ciclano, vai em outro setor. O trecho que era para fazer em 5 minutos, ele demora 15 minutos. Né? Vai ficar enrolando. Por quê? Porque muitas vezes o patrão não está vendo. Eu vou falar uma coisa para cada um de nós, e principalmente para mim. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo como nós nos dedicamos a Ele, como nós nos dedicamos a nossa vida ao Senhor e fazemos o melhor para Ele. Mas também, em último lugar, e concluindo já a nossa mensagem dessa manhã, ele fala de um culto agradável a Deus. Um culto agradável a Deus. E eu quero dizer, meus irmãos, que o culto não é para você. Talvez você possa falar assim, pastor, que coisa chata. Não, pastor, o culto não é para você. Você não veio aqui para receber esse culto para você. Você veio aqui para prestar um culto a Deus. A Deus. Um serviço a Deus. Não é para você. Em nome de Jesus, não pense o que é feito aqui é para você. Né? Não pense isso. Mas pastor, por que então a gente quer uma igreja com melhor conforto, né, com bancos melhores, né, com aquecedor, com ar-condicionado, né, com uma boa sonorização, né, com uma boa projeção, né, com uma boa estrutura? Não é para as pessoas? Não é para você, é para Deus. Porque nós queremos sim que as pessoas que venham aqui possam prestar o melhor culto deles a Deus. É a Deus que a tua vida é prestada, e não a você mesmo. Uma das questões que nós temos que romper é com a ideia de que nós somos o centro do universo. Nós não somos. É o Deus da nossa vida que nós precisamos cultuar, e é Ele que devemos agradar. Eu não gosto que canta esse cântico não gosto. Tá, mas a letra desse cântico condiz com o que Deus está na palavra dele? Se condiz, vamos cantar. Pastor, eu gostaria que cantasse esse cântico na igreja, mas se você olha a letra dele e fala, irmão, essa letra aqui é meio complicada, por causa que fala aqui que a tua vitória tem gosto de mel, né? Né? A gente gosta dessas coisas, irmão. Vitória, gosto de mel, em cima do irmão da igreja lá, que não bateu palma, e agora todos vão bater palma para você, e você vai ser o centro do universo, e tudo vai estar voltado para você, porque você precisa ser agradado. Não, meu irmão, não, para. O centro do universo, a pessoa a ser agradada é a Deus. Pastor, a gente podia pintar a parede do fundo da igreja de preto e fazer tal coisa. Que vai ficar, a nossa igreja vai ficar show de bola, vai ficar linda, vai ficar
moderna. Tá, mas Deus quer isso aí? Se Deus quiser, a gente pode até pensar. Mas Deus, enquanto Ele não falar de acordo com a gente sobre isso, não vamos fazer não. Vamos continuar. Hã? É. Verdade. E aí está fazendo uma falsidade. Está fazendo uma máscara que está adorando a Deus e está adorando a si mesmo. Como centro do universo. E o Evangelho é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e quê? Seguir Jesus, pagar o preço de ser cristão. Adorar a Deus e servir a Deus e agradar a Deus, como o vosso culto, que é agradável a Deus. Deus está se agradando com o nosso culto, sempre devemos prestar essa pergunta para nós, para cada um de nós. Deus está se agradando com a minha vida, com o meu culto, com o meu serviço. Está bom, né? Uma das coisas que os dentistas fazem quando fazem um procedimento na parte frontal dos dentes, né? É fazer o quê? Pega o espelhinho, né? E mostra para a pessoa, ó, dá uma olhada como é que ficou. Ficou bom, né? Ficou legal, ficou bom, né? Por quê? Porque não tem que agradar o dentista, tem que agradar quem? Ali é o cliente dele, né? A pessoa que está sendo atendida. Porque ela, ao mesmo tempo, o culto é isso aí. É agradar a Deus. Senhor, o Senhor está se agradando com o que está aqui? O Senhor está se agradando com o que nós estamos fazendo? Como a gente faz aquele bolo, né? Para a pessoa. Vai na tua casa, visitar você quer fazer um bolo, você sabe se ela gosta de bolo de chocolate, você faz o quê? Um bolo de amora? Não, vou fazer um bolo de chocolate, eu sei que ela gosta de chocolate, eu vou fazer um bolo de chocolate. Eu sei que ela gosta de chocolate, eu vou fazer um bolo de chocolate, vou fazer um bolo de jiló. Fazer um bolo que ela gosta. Por quê? Porque eu quero agradar a ela. Quando você dá um presente para a tua esposa, você quer agradar a você ou a tua esposa? Não gosto de receber flor, porque flor morre. Então, não dá flor não, mas dá outra coisa. Compra uma bijuteria lá para ela, né? Dá uma bijuteria. Dá uma coisa que ela gosta. Se Deus pede para nós cultuarmos a Ele, nós devemos fazer não para nos agradar, mas é para agradar a Deus. A Deus. A Ele deve ser a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Essa palavra vem muito a calhar para nós, olhando ao movimento pós-pandêmico. Estamos ainda vivendo, né, o final da pandemia, onde muitas pessoas acham e têm se fortalecido no processo de não preciso de igreja. Não, você precisa sim. Por quê? Porque nós devemos nos unir nesse processo de adoração. Hebreus 10, 25, para nós encerrarmos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Devemos adorar a Deus em conjunto, uns com os outros, glorificando a esse Deus que vive e reina. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse processo de adoração plena ao nosso bom Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, encerrando o nosso culto dessa manhã. Pai de amor, obrigado por Senhor ser a nossa força, socorro bem presente em todas as horas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando nesse processo de adoração ao Teu nome. Que a Tua palavra venha sobre nós. Que a exortação do Senhor esteja sobre nós. Pai querido, tem misericórdia daqueles que estão querendo viver uma igreja isolada, sozinhos. Que esses possam ser exortados, ó Deus, de forma clara pela Tua palavra, a voltar à comunhão da igreja e com os santos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos guarda, ó Pai, nesse processo de cultuar o Teu nome e exaltar ao Senhor. Que o nosso serviço seja agradável ao Senhor, nosso Deus. Porque quando agradamos ao Senhor, nosso Deus, em serviço, nosso coração irá se realizar, nosso coração irá se alegrar por agradar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. E a alegria de agradar a Deus, quando o nosso culto, com o nosso culto, é de sentirmos alegria.
ao agradarmos a Ele. É quando você faz uma coisa para a pessoa e a pessoa gosta, você fica triste ou fica feliz? Você fica feliz. Fiz algo que ela gostou. Que bom, fiquei feliz. Assim devemos fazer também com o nosso culto. Fiz um serviço de culto ao Senhor nosso Deus, Ele ficou feliz. Eu fiquei bem. Eu me alegrei também. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Bom domingo a todos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.